Bom dia, tudo bem? Eu sou a professora Danile Wisniewski, de História. E para a aula de hoje eu quero iniciar com uma pergunta. As decisões, elas devem ser baseadas na razão ou na tradição? O que você acha? Quando você tem uma questão pessoal para resolver, um problema ou uma mudança, como você faz para tomar essa decisão? Você reflete, você para e pensa, ou você faz como todo mundo faz, só repete? Ah, tal pessoa fez assim, é tradicional que se age assim, eu vou fazer assim também. Qual é a alternativa que você acha? Em relação aos governos, você acha que o governo deve tomar suas decisões, como por exemplo, como gastar o dinheiro público? Você acha que ele deve tomar essa decisão porque todo mundo agiu assim, todos os governos anteriores agiram assim? Ou deve fazer uma reflexão racional sobre qual área precisa de mais investimento, como deve ser gerido esse dinheiro? Você sabia que nós não somos os primeiros a fazer essa pergunta? E que muito além, existiram pessoas antes de nós e graças a eles terem feito essa pergunta no passado, hoje a gente pode pensar assim, com mais liberdade, racionalmente, buscando o que é melhor para nós. Hoje na aula, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre quando começou essa liberdade de pensamento e quem foram os responsáveis por essa mudança, porque nem sempre foi assim. Você sabe como era antes? Vamos pensar juntos? Então, há muito tempo atrás, por volta do século XVII, século XVIII, o mundo era muito diferente do que é hoje. O mundo, ele vivia, especialmente a Europa, França, Inglaterra, a organização social política era o antigo regime. Nesse antigo regime, nós tínhamos um rei absolutista. Esse rei tomava todas as decisões sobre todos os assuntos e ninguém podia questionar ele. Ele era absoluto. Além desse rei todo-poderoso, nós também tínhamos uma igreja, o clero, que buscava as verdades através da fé, e que usava o princípio de autoridade para dizer o que era e não era aceitável, o que era e não era verdade. Inclusive das questões do que hoje a gente chama de ciências. A ciência, ela também era ditada pela religião, pela fé. Então não se tinha espaço para questionamento, apenas para aceitação, e as pessoas se guiavam através dessas tradições, através das superstições do período. E nós também tínhamos uma sociedade dividida em grupos, em classes. Nós tínhamos o clero, a igreja, que detinha o poder da fé. Nós tínhamos a nobreza, essa nobreza privilegiada que não pagava impostos, que vivia a partir de rendas. E nós tínhamos o último grupo, que era o povo, os trabalhadores rurais, urbanos, enfim, que juntava todo o resto que não se enquadrava no clero e na nobreza. Então, esse grupo, ele era bastante grande e eles eram os únicos que pagavam imposto nesse período. Então, era uma sociedade em que não se tinha muito movimento. Nasceu num grupo, permanece naquele grupo para sempre. E aí, quem são os responsáveis por esse questionamento? Qual é esse movimento que acontece que muda, que nos permite essa liberdade hoje em dia? Esse movimento é chamado de iluminismo. Não à toa parece iluminar, Porque o iluminismo, ele realmente busca isso. A luz através do pensamento. Você já percebeu que hoje, quando alguém tem uma ideia num desenho, num filme, às vezes acende uma lâmpada? Iluminou, teve uma ideia. Mais ou menos essa mesma lógica. Para os iluministas, o que acende essa luz, o que permite enxergar de fato como as coisas são, é a razão, é o pensamento lógico racional. Então, esse movimento intelectual, que o iluminismo é isso, um movimento intelectual, uma nova forma de pensar, filosoficamente, racionalmente, ele vai acontecer nos finais do século XVII, no século XVIII. Inclusive, o século XVIII é conhecido como o século das luzes. E aí, a grande responsável, a grande promotora, aquela que vê os seus anseios ali, vai ser a burguesia. Quem é a burguesia? A burguesia é uma classe social que tem muitos recursos financeiros, mas que é excluída do poder. Ela não tem possibilidade de tomar decisões, ela não tem possibilidade de participar politicamente, ela é excluída e ela quer esse espaço. Ela quer ocupar um espaço de importância
e ela é excluída. Então ela vê no iluminismo um movimento que permite questionar a sociedade da forma com que ela está colocada, abrindo assim a possibilidade dessa burguesia chegar no ponto em que ela quer participar, né, ter o seu espaço social, político, econômico, cultural, que até então ela é excluída, né? Então a burguesia que está no cerne desse movimento. Embora muitos dos iluministas sejam, sim, nobres, mas nobres que têm uma visão um pouquinho diferenciada da sociedade, né? Nessa imagem, a gente pode perceber um pouquinho desse movimento. O que eles estão fazendo ali? Vamos observar. Estão sentados, lendo, debatendo. Olha quantos livros tem ao fundo, né? De que classe social eles são? São pessoas pobres, do povo, né? Então, muitas informações são trazidas nessa imagem sobre os iluministas. Então, a questão intelectual, os livros, né? A classe social deles, pela roupa dá para observar. Então, os iluministas, né? Podem ser percebidos aqui. Como eu já falei para vocês, o século XVIII é conhecido como o século das luzes, né? E o iluminismo é responsável por lançar as bases do pensamento contemporâneo. Se hoje você se permite refletir racionalmente, buscar o que é melhor para você, questionar, né, o que a igreja traz, questionar o que o Estado traz, essa liberdade que você tem, ela começa com os iluministas, e ela vai, né, ganhando espaço, ganhando força e chega até os dias de hoje. Então está na base da nossa sociedade o movimento iluminista. As ideias centrais desse movimento, uma a gente já comentou, que é a questão da razão. A razão é a base, né? É o centro desse movimento, o pensamento lógico racional. E eles falam que todo o universo é como se fosse uma máquina governada por leis uniformes e inflexíveis. Quer dizer, através da ciência, do pensamento, da racionalidade, é possível conhecer o funcionamento do universo. Quais são os principais grupos combatidos pelos iluministas, né? É meio que lógico. Se eles querem mudar, se eles querem liberdade de pensamento, se eles questionam a forma com que a sociedade está colocada, claro que eles combatem aquele rei absolutista, óbvio que eles vão combater aquela igreja que prega a tradição, né? Então é esse movimento que eles vão fazer. Eles também são contra o mercantilismo, que é a questão econômica da época, em que o rei, né, o Estado, determina tudo como funciona economicamente. Então não se tinha liberdade econômica. Essa frase ajuda a gravar sobre quem eles combatiam. Olha só, os homens só serão livres quando o último rei for enforcado nas tripas do último pardo. Quem disse isso foi um iluminista, o Denis Diderot. Então, ele fala sobre os grupos que eram combatidos e sobre a necessidade da liberdade que eles não tinham. Aqui alguns dos pensadores, só para a gente conhecer, porque em outra aula a gente vai aprofundar sobre cada um deles. Um dos grandes pensadores iluministas vai ser o Montesquieu, e é ele que fala sobre a separação do Estado em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Nós também temos o Voltaire, que vai fazer grandes críticas ao absolutismo, né? O Rousseau, que entre vários textos e escritos vai falar sobre a teoria do bom selvagem, que o homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe, né? E sobre os principais reflexos. Essas ideias iluministas, elas eram difundidas através de panfletos, folhetos, palestras e principalmente através da sua grande obra, que foi, né, aqui tem uma imagem dela, a enciclopédia. Essas ideias, elas influenciaram diversos movimentos no mundo, mas alguns dos principais deles são a Revolução Francesa, né, inclusive o lema deles, liberdade, igualdade e fraternidade, e também a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, né, em que os Estados Unidos se rompem, né, com a Inglaterra e com esses ideais de liberdade constrói um novo país. Agora eu convido vocês a pegarem seus tablets, logando no seu Classroom, vocês têm o link desse texto, que é o texto do Contrato Social do Rousseau, né? Então, clicando no link, nós vamos ler 3 partes. A parte 1, que é o assunto desse primeiro livro, a parte 2, que é das primeiras sociedades, e a parte 6, que é do Pacto Social. Fazendo uma leiturazinha rápida, eu dou uns minutinhos para vocês lerem, né? Eu quero que a gente abra a discussão, faça um brainstorm sobre quais ideias do autor dialogam com a democracia e a sociedade atual. Lendo ali, o que vocês vão percebendo que parece atual, que fala com a nossa sociedade, certo? Então, eu quero que vocês tragam para mim essas ideias. Prosseguindo, então, com a nossa aula, agora que a gente já fez, né, o nosso brainstorm, já trouxe
as ideias que podem dialogar. Vamos para o nosso próximo momento, né? Nesse momento, depois da gente ter uma boa noção do que foi o iluminismo, de fazer a leitura de um texto iluminista, eu convido vocês então a voltarem lá no seu Classroom, clicarem nesse link, que é um link que vai levar vocês para o aplicativo Canva, né? E aí a gente vai preencher esse mapa mental que vocês estão vendo ali, certo? Então eu quero que vocês coloquem as informações do mapa mental de forma colaborativa, cada um vai colocando algumas informações. 5 minutinhos está pronto esse mapa. Vamos lá? Clique no link, acessando e agora criando o mapa colaborativo. Certo? Muito bem, já foram os 5 minutos. E agora eu vou socializar para vocês, né, como ficou o resultado do nosso mapa. Olha só, nosso mapa mental do iluminismo está pronto, parabéns. Muito bem, contexto, que eles combatiam principais valores, parabéns. E aí, para fechar a nossa aula, eu convido todos, né, a fazer um registro individual no caderno, colocando o que aprendi hoje sobre o iluminismo e como isso influencia meu modo de pensar no mundo. Então, cada um vai fazer o seu registro, coloca lá o título Iluminismo, vai colocar essa pergunta e vai responder, né? Como que influencia o meu modo de pensar no mundo? Você consegue responder? Se precisar, troca uma ideia ali com um colega, conversa comigo e a gente vai colocar isso no caderno. E para casa, né, uma atividade para casa que vai ficar molezinha, vocês vão fazer um quizzes sobre o iluminismo, que vai valer a notinha de vocês também, tá bom? Muito obrigada, essa foi a nossa aula de hoje sobre o iluminismo. Um bom dia!